Estamos ao vivo, hein? Vai escrevendo aqui no chat. Ó, já está aqui comigo a Wanda, a Márcia, a Eliusa, Vladimir está aqui, Neidinha. Vai escrevendo aí se você já chegou. O Alano, Neide, Célia, a Glorinha, Célia, Alano, todos têm sido muito amigos e fiéis. Eu só tenho a agradecer a vida de vocês estarem conosco, tá bom? Então vamos começar. As tuas palavras determinam o seu futuro. Aquilo que você fala é o que você tem. Há um milagre na sua boca. Bom dia! É assim que a gente começa todos os nossos encontros. Bom dia, como é que você está? Tudo bem com você? Hoje nós vamos falar aqui de uma maneira muito especial sobre a oração. A oração que o diabo teme. A oração que Satanás não suporta. Por que algumas pessoas oram e outras oram e aparentemente nada muda para alguns e para outros na primeira oração já há uma revolução? É sobre isso que nós vamos falar. Vamos falar também sobre o Salmo de número 91, claro que o Salmo 91 vai entrar nesse nosso estudo e no final nós vamos orar por você, declarando que sobre a sua vida não vale encantamento. Fechado? Fica conosco, 15 minutos de presença de Deus, 15 minutos de milagres, 15 minutos que vão transformar a sua vida. E vamos lá, vamos trabalhando, vamos falando com o nosso Deus. O primeiro texto que eu quero deixar para você, para a gente pensar sobre a oração que o diabo teme e o Satanás tem medo quando as pessoas oram dessa maneira, é numa convicção. Esses dias Deus foi muito forte comigo, muito forte, num texto extremamente conhecido, que é Marcos 16, 17. Eu vou ler para você. Como é sobre a oração que o diabo teme, eu tenho que ir lendo o texto para ir construindo em você a fé que você precisa para transformar a sua própria vida. Claro que eu estou aqui para te dar um suporte, para ser um auxiliador, um ajudador. Mas e quando terminar a nossa live? O que você vai fazer? Então você tem que ter uma solidez, você tem que estar preparado para receber. Fechou? Deus esses dias falou muito forte comigo, em Marcos 16, 15, só para a gente compreender. É Jesus falando. Jesus ele já nasceu, fez o seu ministério, ele se deu à cruz, ele morreu, ressuscitou, passou 40 dias na terra, ressurreto. Ele passou 40 dias depois da sua ressurreição na terra. E no momento que ele vai subir assunto ao céu, no momento que ele é erguido às nuvens, ele aparece para os seus discípulos e dá uma ordem. Ele diz assim: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão os que crerem. Presta bastante atenção nisso. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Só que nós vamos trabalhar. E o texto continua. Mas quem falou isso? Jesus. A palavra de Jesus, ela é verdadeira. Ele não mente. Aquilo que ele fala é. Não tem variação de dúvida. Não tem como dizer que talvez, quem sabe, terminou, o tempo cessou, acabou, não era para nós. Não, ele disse, estes sinais seguirão os que crerem. Quem falou isso foi Jesus. Então os sinais continuam prevalecendo. Aí ele dá uma chave, em meu nome. Então veja, ele falou e ele convalida o que ele falou quando a gente usa o nome dele. É como se eu mandasse alguém e falasse assim, vai lá, bate na porta do vizinho e diga, Márcio está pedindo. Jesus deu uma ordem para nós, já era o suficiente. E agora ele dá o cheque em branco, em meu nome, expulsarão demônios. Sobre isso que nós vamos falar, sobre a eficácia da nossa oração. Primeiro, temos que conhecer esse Jesus, andar com ele, ter ousadia e coragem para fazer o que ele está mandando
a gente fazer. Aí esses sinais vão nos seguir quando a gente obedece à voz do Mestre. No nome dele, a gente começa a vencer todo o principado e potestade. Agora veja, a oração que o diabo teme. Como que Satanás vai temer a oração de uma pessoa? Deus nos deu algumas chaves. Deus nos deu alguns princípios. Primeiro, no nome dele. Crer nele e no nome dele. Crer nele e falar no nome dele. Só que algo nós temos que ter na nossa mente. Algo que temos que ter na nossa mente. A Bíblia diz em Efésios 4:19, Paulo diz assim, não dê lugar ao diabo. Jesus diz, vai e faça. Só que a própria palavra diz, não dê lugar ao diabo. Por que Paulo, em Efésios, diz assim, não dê lugar ao diabo? Por que a Bíblia diz, não dê lugar ao diabo? Porque o diabo, ele anda ao nosso derredor, procurando alguém para tragar. E esse tragar maligno, essa ação maléfica, ela entra na vida de não crentes, de não cristãos e de crentes cristãos. Esse intento diabólico de envolver pessoas é qualquer ser humano na face da terra. Não deis lugar ao diabo. Então o diabo tenta quem é cristão e o diabo tenta quem não é cristão. Quem não é cristão, quem não tem a presença de Cristo, quem não anda com Cristo, esse facilmente é tragado pelo inimigo, pelo diabo. E o cristão? Quando Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 4, e ele diz assim, não deis lugar ao diabo, ele está falando para a igreja. A igreja não pode dar lugar ao diabo. Como que o diabo entra na igreja? Através de pensamentos. Pensamentos, pecados. Quando um cristão peca, ele abre uma legalidade para o diabo entrar na vida dele. Não deis lugar ao diabo. Quer dizer, o diabo quer encontrar um lugar na vida de pessoas, crentes. O diabo quer entrar, ele quer encontrar um espaço. Como que ele vai encontrar um espaço? Através da legalidade. Através, por exemplo, do pecado. O pecado, ele pode ser um pecado mental, um pecado onde você fala, um pecado por ações. Se ele encontrar uma brecha, ele entra. Por exemplo, maledicência. Quantas vezes cristãos estão dentro da igreja com maledicências? Por exemplo, vaidade, soberba, arrogância, palavras ditas, prostituições, lascívias, luxúrias, pornografia. Quantas vezes isso acontece? A pessoa está dando uma legalidade. E o texto diz, não dê lugar ao diabo. Não dê espaço para ele. Resistir ao diabo e ele vai fugir de você. Quando o texto diz não dê lugar, é não deixar que o diabo faça parte da sua vida. E o diabo hoje, e o inimigo, vou colocar inimigo, o inimigo hoje, ele procura o tempo inteiro, principalmente na vida daqueles que estão na igreja, porque quem não está, já é dele. Quem não está, já está envolvido com ele, naturalmente. Ele quer que, o inimigo quer que você faça dentro da igreja aquilo que ele está fazendo as pessoas fora da igreja fazer. E quem está dentro da igreja não pode fazer aquilo que aqueles que estão fora da igreja fazem. O nosso comportamento tem que ser diferente. Por isso que Paulo disse, não dê lugar ao diabo. Como que o diabo trabalha? Filmes. Às vezes você ora bastante, vê um filme e isso destrói a sua fé, destrói a sua unção, destrói a sua comunhão que você estava com Deus. Certos filmes nós não podemos assistir. Músicas, certos entretenimentos têm que passar longe, largo de nós. Certas roupas têm que estar distante. Certos relacionamentos têm que estar distante. Não dê lugar ao diabo. Para nós vencermos, primeiro, temos que crer. E esses sinais seguirão os que crerem. Segundo, usar a chave, o nome de Jesus. Terceiro, não dar lugar ao diabo.
Não dê lugar ao diabo na sua vida. Não dê, não dê. E sempre o Espírito Santo vai tocar na sua vida, para você não dar essa brecha. Porque brecha, ela destrói e abre, escute, abre uma legalidade espiritual para o diabo entrar na vida de cristãos, de crentes. Pode ser pentecostal, pode ser pastor, pode ser apóstolo, pode ser quem for. Deu legalidade, o diabo entra. E agora, olha o que a Bíblia diz. Não extinguais o Espírito. Não apagueis o Espírito. Como que você apaga o Espírito? Se é o Espírito Santo que criou os céus e a terra, não apagueis o Espírito. Como que você vai apagar o Espírito? Se o Espírito movia sobre as águas na criação do mundo, não apagueis o Espírito. Apagar o Espírito não é aniquilar o poder dele no mundo, mas é tirar a comunhão dele com você. É extinguir ele da sua vida. Não extinguais o Espírito. Não apagueis o Espírito em você, contigo. Porque quando você entrega a sua vida a Jesus, você passa a andar com Deus. O Espírito Santo passa a habitar em você. Mas como você não resistiu ao diabo, mas como você deu lugar ao diabo, através do pecado, você apaga o Espírito. Consegue compreender isso? Como é simples? Não dê lugar ao diabo e o Espírito se fortalece. O Espírito Santo na sua vida fortalece o seu espírito. O Espírito Santo, só para não falar que eu estou falando coisas indevidas. O Espírito Santo, o Espírito de Deus que habita em você, fortalece o seu espírito. Não dê lugar ao diabo. Não dê lugar ao diabo. Resistir ao diabo. E agora, o Espírito se fortalece. Ele se fortalece. A Bíblia diz em Apocalipse 12, acho que é 12:10, que o diabo, ele é o nosso acusador. Como que a gente vence então? Como que a gente vai vencer para a gente orar com eficácia? Primeiro, não dando lugar, não apagando o espírito. Agora entra a fase humana, a responsabilidade humana, arrependimento. Meu amigo, o arrependimento ele é automático. Se o irmão ele está andando, se você está caminhando, se aconteceu algo na sua vida e você deu brecha, se arrependa. Busque os céus. Ore. Clame a Deus. Chore pela presença dele. Busque com aquebrantamento, com arrependimento genuíno. Confesse o seu pecado para Deus. Confesse as suas misérias para Deus. Se entregue a Deus. Porque se você fizer isto, isso anula todo o seu pecado. O acusador perde a força. O diabo tem que recuar porque você confessou. A confissão é uma lavagem. A confissão é uma purificação automática da sua vida. A confissão não tem que ter processos. É automático. Confessou, acabou. Você se torna limpo. Você se torna puro, você se torna justo como se nunca tivesse pecado. Presta nisso. Você confessa e é automático, é na hora. Não tem que ficar 3 meses, 2 meses, não tem que passar certas liturgias ou processos. Não. O arrependimento é aquilo que lava a sua alma. O arrependimento é aquele que lava a sua alma. Te purifica na hora. Isso fecha as brechas. Isso fecha a possibilidade do diabo entrar. Isso anula as maldições hereditárias, espíritos familiares. Um arrependimento genuíno anula todo o poder do diabo na sua vida. Toda influência do diabo na sua vida, ela é anulada quando você está arrependido diante de Deus. Agora, vejamos, estamos falando crer em Cristo e usar a chave, o nome dele. Jesus falou, creia em meu nome, vocês vão expulsar demônios. Só que o diabo ele está solto, procurando quem tragar. Você resiste. Você não dá
espaço para ele. Se enche do Espírito Santo. Se encheu, está firme, está firme. Titubeou, oscilou, pecou, sabe, vacilou na fé, errou um pouco, arrependimento. Buscar, arrependido, aquebrantamento. Você se torna cheio. Agora sim. Agora você está preparado para orar. Agora você vai orar e você vai ver a diferença. Você vai erguer as mãos e Satanás já recua. Você coloca, Satanás tem que sair. Alguém está possesso, estende as mãos, o diabo é obrigado a sair. Está algo rodando a sua casa, uma enfermidade, uma doença, mas você está quebrantado, está cheio de Deus, estendeu as mãos em nome de Jesus. Milagres acontecem na hora. A oração que o diabo não resiste é de um cristão, de um crente cheio do poder de Deus, com as vestes lavadas, remidas pelo sangue de Jesus Cristo. Não tem principado, não tem potestade, não tem governador deste mundo tenebroso, não tem maldição hereditária, nada pega quando você está ali na presença de Deus. Consegue compreender o que eu estou tentando te explicar? Isso depende de você se encher de Deus. Isso depende de você. Estar na presença do Deus vivo, clamando, chorando, buscando, falando com Deus, e milagres vão acontecer. Milagres vão acontecer na sua vida, sim, em nome de Jesus. Satanás não pode. Ele vai até tentar. Ele vai até dizer que não sai. Quantas vezes eu estou orando, o diabo não sai? Sai, ele sabe que tem que sair. Não vou sair. Vai sair. No nome de Jesus. O demônio tem que ir embora. Porque sou eu que estou falando. E Satanás, ele lê a minha vida. Se ele está encontrando brecha, ele vai resistindo. Ele lê a minha vida e se ele não encontrar brecha, ele vai tentar resistir. Lembra de Jesus? Atravessou o mar, chegou em Gadara, repreendeu o demônio, peraí, não me manda sair não. Aí Jesus achou estranho, porque Jesus mandou ele sair. Aí ele vem adorando. Satanás vem, eu sei quem você é, mas Jesus já tinha mandado ele sair. E ele não saiu, eu sei quem você é. Aí Jesus achou estranho e perguntou, como é que é seu nome? Porque Jesus mandou ele sair. Ele não saiu. Aí começa a tentar dialogar. Jesus, como é que é o seu nome? Ah, eu sou Legião. Sai. Não nos manda para fora da cidade. Não nos manda para fora da província. Observe. Estou falando de Jesus. O Filho de Deus. O autor e consumador da nossa fé. Aquele que criou os céus e a terra. Estou falando de Jesus. Jesus mandou o demônio sair. Ele não saiu. Jesus, como assim não saiu? Como é que é o seu nome? Ah, eu sou Legião. Sai. Peraí, eu vou sair, mas não nos manda para fora. Jesus, sai desse homem. O amor de Jesus estava nas pessoas. Naquele homem escravo. Escravizado pelo diabo. Se o diabo resistiu e tentou resistir Jesus, imagina você e eu. Mas o nosso grande segredo é que nós estamos firmados em Cristo Jesus. Satanás ele pode até tentar te resistir, mas não vai, porque você tem a promessa, você tem o Espírito Santo do nosso Deus. E nós vamos orar. E milagres vão acontecer na sua vida. Você crê nisso? Nós vamos orar. E o sobrenatural vai acontecer na sua vida sim, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Eu quero, claro, já te fazer um pedido para você e fazendo o seu pedido de oração, mas ao terminar o nosso encontro, você vai orar em aquebrantamento, em arrependimento. Eu sei que você tem muitas coisas para fazer hoje, mas hoje foi o dia que Deus marcou para trazer uma palavra de fé para você, para a minha vida, para confirmar que você é cristão e poderoso, para confirmar na minha vida que eu sou cristão e tenho poder, sou poderoso em Cristo Jesus. Agora é o aquebrantamento, o arrependimento, é a humilhação diante de Deus. Se humilhe diante de Deus. Se humilhe diante de Deus. Se humilhe. Vou te dizer algo. Olha para mim. Ou você se humilha diante de Deus, ou você vai ser humilhado diante dos homens. Ou você se humilha diante de Deus em oração,
ou você vai ser humilhado diante dos homens, porque o diabo vem, ele vem para matar, roubar e destruir. Se humilhe, busque a Deus, insista com Deus, chore na presença dele, reserve tempo, entre no quarto, fecha a porta, fica lá com a sua Bíblia aberta, chorando, buscando, falando com Deus. Ah, meu amigo, não tem Satanás que pode resistir um coração quebrantado. Não tem força maligna que resista um coração, sabe, buscando a presença de Deus. Não tem. Toda força maligna cai por terra em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus você vai vencer. Em nome de Jesus você vai vencer. A oração que o diabo teme é a oração de um crente aquebrantado, contrito, um coração voltado para Deus, um coração que queira andar com Deus, um coração que, sabe, repreende o pecado. Não, não, não. Vão te chamar de louco, vão te chamar de fanático, vão te falar o que quiser. Vamos falar que você está bitolado, que agora você, sabe, só quer saber de igreja. Deixa falar o que quiser, o que importa é você estar com Deus, vencendo o pecado todos os dias, até a volta bendita de Jesus. A oração que o diabo teme é a oração daquele que anda cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Que essa palavra possa trazer uma introdução. Amanhã nós vamos estar aqui. Eu quero você comigo. Tá bom? Amanhã eu quero você comigo, mesmo horário. Convide pessoas que nós vamos continuar com esse estudo. Vamos continuar falando sobre a oração que o diabo teme. E você vai ser vitorioso em tudo aquilo que você fizer. Tá bom? Está aqui muitas pessoas conosco. Não deu para ir falando, né, o nome de todos, mas vai fazendo o seu comentário, vai deixando aí o seu comentário. Põe aí também o seu pedido de oração. Escreve aqui o seu pedido de oração. Deixa aqui conosco que nós vamos orar. E depois dessa rápida palavra, eu quero ler com você o Salmo, claro. O Salmo de número 91. Ele não é um sortilégio, ele não é um amuleto, mas ele é a expressão da vontade de Deus. Ele é exatamente aquilo que Deus quer fazer na sua vida, na minha vida, nos encher de poder. E se você puder, eu quero ler, e logo após essa leitura, nós vamos orar juntos. Amém? Eu e você, vamos orar juntos. Salmo de número 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. Eu já estou profetizando sobre a sua vida. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos Deus dará ordem ao seu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calçarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, eu repito pela terceira vez, ele me invocará e eu lhe responderei. Deus está dizendo, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei. Vou te dar abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Você vai orar, se você puder. Você vai orar buscando o arrependimento, você vai confessar o seu pecado, você vai confessar a sua miséria, você vai confessar a sua transgressão, a sua iniquidade, você vai confessar diante de Deus. Senhor,
Eu apresento cada vida, cada amigo, cada irmão. Deus que está aqui agora vinculado conosco pela fé. Deus, eu te peço, perdoa a transgressão cometida, o pecado cometido, a loucura cometida. Senhor, perdoa o momento de insanidade, de insensatez, de imprudência. Perdoa os pecados que os meus irmãos cometeram. Senhor Deus, perdoa agora. Senhor, eu te peço que o pecado que veio como vermelho, como carmesim, Senhor Deus, que eles possam ter as vestes lavadas, Deus, e sair com as vestes brancas como a neve. Senhor, eu te peço, perdoa agora. Pecado, Senhor Deus, por palavras, maledicências, pecado da mentira. Perdoa, Deus, o pecado do vício, pecado da prostituição, da lascívia, da luxúria, do roubo, da defraudação. Deus, perdoa os pecados, Deus, cometidos contra o próximo. Deus, perdoa os pecados, Deus, da violência. Perdoa os pecados, Senhor Deus, que eles cometeram hoje e que eles cometeram, Deus, há um dia, 2 dias, 1 mês, 1 ano, 10 anos atrás, 20 anos atrás. Perdoa, Deus, a transgressão. Perdoa, Senhor. Perdoa os pecados que eles cometeram, Senhor Deus, contra o próprio corpo deles. Os pecados, Senhor Deus, que eles foram induzidos por uma mente maligna. Deus, e que escravizou jovens, que escravizou crianças. Senhor Deus, perdoa a transgressão do povo. Perdoa, Deus. Perdoa, Deus, a transgressão de famílias. Famílias que vêm praticando o mesmo pecado por anos. Deus, perdoa esse pecado. Senhor, eu te peço por eles, perdoa a transgressão. Pai, em nome de Jesus, eu suplico o teu perdão, Deus, sobre a vida deles, em nome de Jesus. Amém? Amém? Fala assim, amém. Fala assim, eu tomo posse. Eu tomo posse do perdão de Deus. Escreve aqui. Escreve. Eu tomo posse do perdão de Deus. Escreve assim, os meus pecados foram perdoados por Jesus. Escreve aí, os meus pecados foram perdoados por Jesus. Escreve aqui embaixo. Os meus pecados foram perdoados por Jesus. Agora que você compreendeu nesse rápido estudo e confessou na autoridade, vamos repreender o maligno? Vamos dar uma ordem? Ergue as suas mãos com ousadia, ergue as suas mãos com ousadia e começa a repreender da sua casa, da sua família. Eu vou te ajudar. Você vai repreender na autoridade que é no nome de Jesus. Aqueles que crerem no meu nome expulsarão demônios, foi o que Jesus falou. Você agora está com as vestes lavadas. Você se arrependeu. Você agora está limpo, lavado pelo sangue de Jesus. Você está resistindo o diabo. Agora vai dar uma ordem. Agora eu quero ver voz de profeta. Vai. Agora não é voz de soldado, guerreiro, ó. No romper dos tambores. Eu quero ver você orando. Eu quero ver você falando agora, repreendendo o mal da sua casa, da sua família. É você que vai fazer. Eu vou te ajudar, mas é você quem faz. Vamos orar? Pai, pelo poder que é no nome de Jesus, eu dou uma ordem para cair por terra agora toda maldição hereditária. Senhor Deus, toda a força do diabo. Tudo aquilo que Satanás entrou, Deus, para trazer, Deus, tristeza, amargura, pobreza, miséria, doença, depressão, síndrome do pânico, pelo poder que há no nome de Jesus, eu repreendo. Eu repreendo esse espírito familiar. Hoje, é hoje, Satanás. Você sai dessa vida, você sai dessa pessoa, você sai dessa família em nome de Jesus. Maldições hereditárias eu te repreendo agora. Desapareça. É para você sair no nome poderoso de Jesus Cristo. É para você sair no nome de Jesus agora. Desapareça. Desapareça. Eu dou uma ordem para sair todo espírito maligno que está trazendo pecado. Espírito do vício, desapareça. Espírito do alcoolismo, tabagismo, droga, em nome de Jesus, vai saindo agora. Toda essa força maligna, toda essa obra maligna, em nome de Jesus, desapareça. Eu te repreendo agora. Todo demônio que tem alojado na língua das pessoas, que tem trago palavras de maldições, palavras de mentira, palavras de defraudações, em nome de Jesus, eu repreendo agora espírito de morte, da doença, sai.
Sai câncer, AIDS, diabetes, sai do fígado, sai dos rins, sai do coração, sai das veias, sai dos ossos, sai dos nervos. Eu te repreendo em nome de Jesus, espírito de depressão, de loucura, em nome de Jesus, desapareça agora, em nome de Jesus, espírito de miséria. Eu te repreendo, você que está fechando a porta, você que trancou a porta, eu te repreendo agora. Espírito de miséria, eu te repreendo. Espírito que trancou a porta, espírito que está trazendo a miséria, a pobreza, eu te repreendo agora. Em nome de Jesus, sai. Em nome de Jesus, sai. Senhor, guarda cada vida. Deus protege a vida deles em ti. Deus abra as tuas asas e recolha-os. Como a galinha recolhe os seus pintalhinhos. Deus coloca-os debaixo das tuas asas. Senhor, eu te peço agora, protege cada pessoa. Em Cristo Jesus é a minha oração. Em Cristo Jesus, o nosso Deus. Amém? Escreve aí, eu tomo posse de todas as bênçãos de Deus. Escreve assim, eu tomo posse de todas as bênçãos de Deus. Escreve aí, em nome de Jesus. Amém? Deus é fiel. Deus te ama e Ele está conosco todos os nossos dias. Amanhã a gente vai continuar esse nosso estudo. Amanhã, 6h23. O meu pedido para você, chame pessoas para participar. Envie essa live para o máximo de pessoas que você puder. O máximo. Para os amigos, nos grupos do WhatsApp, na sua rede social, no seu Instagram, no seu Face. Envie esse vídeo, publique, chame as pessoas, porque amanhã, 6h23, estarei aqui com você e eu tenho certeza que você vai trazer mais 5 pessoas. Tenho certeza que você vai trazer mais 5 pessoas para assistir conosco. Serão encontros poderosos que vão marcar a sua vida e vai trazer libertação, muita libertação para as pessoas que você ama. Amém? Se você gostou do nosso encontro ao vivo, dessa live, deixa o seu gostei. Depois eu vou ler todo no chat aí com calma. Se possível, vou estar respondendo, vou estar orando pelos pedidos de oração. Deixa o seu like, compartilhe com as pessoas que você puder. E só um lembrete, quinta-feira nós vamos começar na igreja, o reino. A matéria vai ser em cima dessa nossa live. Amanhã, quinta-feira agora, que é amanhã. Nós vamos começar a matéria em cima dessa live. A oração que o diabo teme que você faça. Deus abençoe a sua vida e até amanhã. Um grande abraço, um beijo, fica com Deus, te amo muito, você é muito especial para mim. Um abraço, paz.